São Paulo não perdoa os fracos. Nas madrugadas cinzentas de uma cidade que nunca dorme, entre buzinas impacientes e olhares vazios, pulsa um coração que aprendeu a não sentir. Um coração que se blindou não com aço, mas com ambição. Leonardo Albuquerque era a personificação do sucesso. Dono de um império no setor de incorporação imobiliária, a ALB Group, ele construíra sua fortuna exatamente como seus arranha-céus, frios, simétricos e inacessíveis ao toque humano. Aos 39 anos, já havia sido capa da Exame, da Forbes Brasil e era nome certo nas listas dos empresários mais influentes do país. Terno impecável, relógio suíço, olhar clínico. Seu nome era sinônimo de poder. Mas ninguém sabia que Leonardo também era sinônimo de vazio. Desde a morte de sua mãe, ainda na juventude, Leonardo decidira que emoções eram fraquezas. O pai, um comerciante duro, ensinou-lhe desde cedo que carinho não pagava contas. Choros eram repreendidos com silêncio. Abraços substituídos por apertos de mão frios. Cresceu com a convicção de que ser amado era menos importante do que ser respeitado, e que, no fim, tudo se resumia a quem detinha a caneta que assinava os contratos. Foi assim que Leonardo viveu, sem se apegar, sem se envolver. Mulheres passaram por sua vida como quadros de arte em exposições, admiradas, mas nunca tocadas por tempo suficiente para deixarem marcas. Até aquele dia. Era uma terça-feira de céu encoberto, abafada como tantas em São Paulo. Leonardo saíra mais cedo de uma reunião no Edifício Itália e seguia em sua USV blindada rumo ao seu apartamento em Higienópolis. Estava irritado. Um negócio com investidores estrangeiros havia emperrado, e ele detestava qualquer coisa que fugisse ao controle. No cruzamento da Rua da Consolação com a Avenida Paulista, o trânsito travou. Leonardo nem olhou para o lado. Estava ocupado respondendo e-mails no celular. Mas algo, um ruído suave, talvez uma voz, rompeu sua bolha de silêncio digital. Moço, boa tarde. Não precisa comprar se não quiser, mas um sorriso, esse eu aceito. Ele ergueu os olhos impaciente. O vidro do carro estava entreaberto. E então viu. Uma mulher, simples, vestida com uma camiseta puída e calça jeans desbotada. Segurava uma bandeja de brigadeiros artesanais. Ela não tinha o olhar pedinte que ele costumava encontrar nos semáforos. Não. O olhar dela era firme, quase desafiador. E sorria. Sorria com a doçura de quem carrega um mundo nos ombros, mas ainda acredita na bondade alheia. Por um segundo, Leonardo hesitou. O motorista olhou pelo retrovisor esperando instruções para levantar o vidro. Mas Leonardo fez algo que ele mesmo não compreendeu. Estendeu a mão, pegou um brigadeiro e sorriu. Quanto? Perguntou, quase sem reconhecer a própria voz. R$2,50, respondeu a mulher, surpresa com a pergunta, como se estivesse mais acostumada a recusas do que a vendas. Leonardo tirou uma nota de 50 da carteira e estendeu. Ela hesitou. Eu não tenho troco para isso. Fique com o troco, disse ele sem olhar para ela, mas também sem ir embora. Ela o encarou por mais um instante, olhos castanhos intensos, e respondeu: Obrigada, mas, de verdade, não é o dinheiro que muda meu dia, é ser tratada como gente. E então ela se afastou. Leonardo permaneceu em silêncio. O carro andou, o trânsito fluiu, mas a cidade parecia mais lenta, mais barulhenta, e ele diferente. Durante o resto do dia, não conseguia tirar aquela mulher da cabeça, não pela beleza, embora tivesse uma beleza serena e natural que destoava de qualquer padrão de passarela, mas por aquilo que ela despertara, pela firmeza com que falou, pela frase que ele repetia mentalmente como um mantra: não é o dinheiro que muda meu dia, é ser tratada como gente. Camila Torres. Descobriria esse nome horas depois, quando impulsivamente pediu ao seu motorista para voltar ao mesmo cruzamento no dia seguinte. E lá estava ela, mesmo lugar, mesmo sorriso,
mesmo olhar que o desarmava. Nos dias que se seguiram, Leonardo se viu voltando àquele cruzamento como quem retorna a um altar. Não sabia o porquê, e isso o deixava inquieto. Homens como ele não se movem por impulso, e, no entanto, ali estava, comprando brigadeiros que nunca comia, perguntando o nome dela, descobrindo que tinha 27 anos, que morava em um quarto alugado na Vila Buarque, que havia largado a faculdade para cuidar da mãe doente, que vendia doces para pagar o aluguel e sonhava em voltar a estudar psicologia. Em 7 dias, Leonardo viveria sua própria queda, mas também seu renascimento. O que começou como curiosidade tornar-se a obsessão, depois ternura e, por fim, algo que ele jamais esperava permitir novamente: vulnerabilidade. Mas Camila não era um conto de fadas, nem Leonardo um príncipe amaldiçoado. Ambos carregavam dores, segredos e destinos que, por ironia, da cidade e do tempo, colidiram no momento exato. Eles só não sabiam que, ao final daqueles 7 dias, nada em suas vidas permaneceria igual, e que o amor, quando chega pelas bordas da vida, é capaz de derrubar até o mais alto dos impérios. O passado de um homem se revela não nas conquistas que ostenta, mas nas feridas que esconde. Leonardo Albuquerque não nasceu em berço de ouro, mas também não conheceu a escassez. Filho único de um comerciante rígido e de uma professora de literatura apaixonada por Machado de Assis, ele cresceu num sobrado antigo no bairro do Ipiranga. A mãe, Maria Lúcia, era seu equilíbrio, sua âncora silenciosa. Ela lia para ele todas as noites, mesmo quando o trabalho a exauria. Foi com ela que Leonardo aprendeu a ouvir com atenção, mesmo quando não queria, e a calar quando o coração gritava. Mas tudo mudou aos 14 anos. Maria Lúcia adoeceu rapidamente, um câncer agressivo que apagou sua luz em poucos meses. A ausência dela foi um terremoto no universo de Leonardo. O pai, já emocionalmente ausente, mergulhou no trabalho e na bebida. E Leonardo, antes um adolescente sonhador, passou a ver o mundo como uma equação cruel, onde emoções eram perdas e racionalidade, lucro. Ele transformou a dor em ambição, fez engenharia civil na Poli, MBA em Harvard. Começou a trabalhar ainda na faculdade como estagiário em uma incorporadora. E antes dos 30 já tinha fundado sua própria empresa. Em uma década, a ALB Group dominava o mercado de imóveis de luxo em São Paulo. Seus prédios eram famosos por ostentarem fachadas imponentes e uma estética fria, minimalista, quase como o próprio Leonardo. Relações pessoais, para ele, eram contratos, parcerias. E o amor, um risco de investimento. Camila Torres era feita de outra matéria. A dor também a visitara, mas a moldara com doçura. Cresceu no bairro da Lapa, filha de uma empregada doméstica e de um taxista que desapareceu quando ela ainda usava o uniforme do ensino fundamental. Foi criada pela mãe, Dona Cida, que lavava roupas à mão e sonhava ver a filha formada vestindo beca. Camila sempre teve alma de cuidadora. Enquanto as amigas falavam em festas e moda, ela lia livros de psicologia emprestados da biblioteca pública. Aos 19 anos, ingressou na USP com bolsa integral, curso de psicologia. Mas o destino, sempre cruel com os mais gentis, pregou-lhe uma passa amarga. Dona Cida foi diagnosticada com esclerose múltipla agressiva. Em 6 meses, deixou de andar. Camila trancou o curso no 4º semestre para cuidar da mãe, que agora precisava de atenção integral. O tempo que antes era dedicado a estudos virou rotina de remédios, curativos e fisioterapia caseira. Com o dinheiro cada vez mais curto, Camila descobriu nos brigadeiros uma saída. Aprendeu a fazer os doces com a vizinha, montou a bandeja e foi para a rua. Enfrentar um mundo que a ignorava. Mas ela não se deixou endurecer. Mesmo invisível para tantos, Camila nunca deixou de sorrir, nunca deixou de tratar cada comprador, mesmo os que apenas abaixavam o vidro por obrigação, com a mesma gentileza com que tratava a mãe. Para ela, dignidade não era uma questão de status, mas de postura. E foi nesse abismo entre mundos que os dois se encontraram. Leonardo não conseguia explicar por que, depois de conhecê-la, seus dias pareciam diferentes. Sentia-se menos impaciente no trânsito, começava a reparar nos detalhes da cidade que antes ignorava.
o artista de rua que tocava violão no Largo do Arouche, a senhora que vendia flores perto do metrô República. A cidade parecia mais humana, mais viva. Camila, por sua vez, percebia algo estranho naquele homem que, todos os dias, parava no mesmo horário, comprava um brigadeiro e, às vezes, 2. Havia algo em seus olhos, um cansaço antigo, uma solidão cuidadosamente mascarada por roupas caras e um vocabulário preciso. Ele a observava com atenção, mas sem invasão. Escutava quando ela falava, e mesmo quando não dizia nada, havia um silêncio diferente ao redor dele. Um silêncio curioso, quase respeitoso. Num desses dias, após uma conversa um pouco mais longa do que o habitual, Leonardo fez algo incomum. Pediu o número de Camila. Ela hesitou. Pra quê? Não sei. Acho que queria continuar essa conversa outro dia, mas num lugar com menos buzinas, respondeu ele, e para sua própria surpresa, sorriu de verdade. Camila ponderou por um segundo. Depois disse: Eu tenho um WhatsApp, mas o celular é daquele simples. Às vezes trava. Leonardo anotou. Não fez piada, não ofereceu um aparelho novo, não deu lição de moral, apenas guardou o número como se fosse o contato mais importante da agenda. Naquela noite, Leonardo não saiu para jantar com os sócios. Pediu comida japonesa, ficou em casa e, contra todos os seus hábitos, digitou: Oi, aqui é o Leonardo. Posso te mandar um áudio? Prefiro falar do que escrever. Camila riu ao ler. Respondeu com um simples: Pode. O áudio que veio era diferente de tudo o que ela esperava. Leonardo, com voz baixa e um pouco trêmula, disse: Eu não sei exatamente o que estou fazendo, Camila, mas você é a primeira pessoa com quem eu falo sem pensar em retorno, e isso me assusta. Camila não respondeu de imediato. Deitou no colchão fino do seu quarto e ficou olhando para o teto, tentando entender se aquilo era real. Um homem milionário, frio e arrogante aos olhos do mundo, dizendo-lhe que estava assustado porque havia sentido algo por alguém fora dos seus padrões. No dia seguinte, ela apareceu no ponto de sempre, mas levou algo novo. 2 brigadeiros, um para ele e o outro, recheado com uma dose de coragem, para ela mesma. Leonardo não estava mais apenas curioso, estava envolvido, e cada minuto longe dela era um incômodo. Pela primeira vez, não sabia o que fazer com esse sentimento. Pela primeira vez, desejava que algo não fosse planejado. E nos dias que se seguiram, como 2 mundos que se tocam pela primeira vez, o inesperado começou a acontecer. Há conexões que nascem como brisas e, em poucos dias, se transformam em tempestades. Para Leonardo e Camila, 7 dias foram suficientes para estremecerem os alicerces de 2 vidas, que, até então, pareciam escritas em pedras opostas. Na manhã do 4º dia, desde o primeiro sorriso, Leonardo enviou uma mensagem inusitada. Almoço comigo hoje, nada chique, só quero te ouvir mais. Camila demorou a responder. Estava receosa. Sabia que o mundo dele era outro, mas também sabia que havia algo em Leonardo que escapava das definições tradicionais. Um desconforto em ser quem era, uma sede por algo que ele mesmo não compreendia. E talvez, pensou ela, aquele convite fosse menos sobre luxo e mais sobre fuga. Aceitou. Escolheram um lugar simples por insistência dela. Um restaurante por quilo em Pinheiros, com mesas apertadas e suco natural servido em copos de plástico. Camila chegou primeiro. Quando Leonardo apareceu, sem motorista e sem segurança, usando uma camisa de algodão e tênis discretos, ela o encarou como quem enxerga o improvável. Está irreconhecível, brincou ela. Isso é um elogio ou uma crítica? Um susto. Riram. Durante o almoço, Camila contou sobre a mãe, sobre os dias difíceis na Santa Casa, sobre como aprendeu a vender brigadeiros com economia de palavras e olhares atentos. Leonardo, por sua vez, falou de Harvard, mas com um olhar cansado. Confessou que odiava reuniões sociais, que sempre se sentia sufocado em festas de empresários. Camila percebeu que havia algo quebrado ali dentro.
algo que dinheiro nenhum parecia ter consertado. Quando saíram, a chuva já ameaçava. Leonardo sugeriu deixá-la em casa. Moro ali na Vila Buarque. Dá para ir andando se quiser ver como vive o lado B da cidade. Disse ela, desafiando-o. Quero, respondeu, quase sem pensar. Caminharam juntos sob o céu nublado. Leonardo segurava o guarda-chuva como quem segurava o próprio desconforto. Passaram por camelôs, becos com pichações, gente deitada em papelões. Camila cumprimentava as pessoas pelo nome. Era Clara, mas do povo, e isso encantava Leonardo como uma canção que ele nunca tinha escutado, mas que soava familiar. Chegaram ao prédio, um sobrado dividido em quartos alugados. O dela era no segundo andar, com uma cama de solteiro, uma estante torta, um ventilador barulhento e um quadro com a frase: insista, resista, nunca desista. Pode entrar, mas aviso que não tem Nespresso, disse, sorrindo. Ele entrou, e foi como se tivesse atravessado uma fronteira invisível entre mundos. Sentou-se na cama, olhou em volta. O ambiente era apertado, mas vivo. Tinha cheiro de lavanda e sonhos guardados. Camila ofereceu um café coado. Ele aceitou. Sentaram-se no chão. Ficaram ali falando pouco, ouvindo o som da chuva nas telhas. Em dado momento, Leonardo pegou a mão dela, e foi como se o tempo parasse. Você me desconcerta, Camila. Nunca imaginei me sentar no chão de um quarto pequeno e me sentir em paz. Ela não respondeu. Apenas encostou a cabeça em seu ombro. Ficaram assim por alguns minutos. A proximidade era palpável, o desejo também. Mas Camila se afastou, delicadamente. A gente mal se conhece, Leonardo, e eu não sou como as mulheres do seu mundo. Eu sei. É por isso que estou aqui. Ele se aproximou. Os rostos se tocaram, mas antes que os lábios se encontrassem, Camila interrompeu. Eu não sou aposta, Leonardo, nem curiosidade. Se for para entrar, entra inteiro. Ele recuou. Não estava acostumado a ouvir não, mas aquilo não era uma rejeição. Era um convite para ir mais fundo, para mergulhar de verdade. No quinto dia, Leonardo mandou flores, peônias, as preferidas dela, e junto um bilhete simples. Você é a única parte do meu dia que não tento controlar. Camila, ao ler, sorriu, mas também chorou. Estava começando a sentir algo que a assustava, saudade, antes mesmo que o tempo acabasse. Porque ambos sabiam que aquilo tinha prazo, e quanto mais os dias passavam, mais o fim se aproximava. No sexto dia, Leonardo a convidou para conhecer seu apartamento. Camila hesitou. Você quer me mostrar seu mundo? Não, quero te mostrar o que há de vazio nele. Camila foi. Ao entrar no imóvel luxuoso, percebeu o que ele queria dizer. Tudo ali era bonito, mas sem alma. A sala parecia uma vitrine, a cozinha intocada, a cama enorme, mas fria. Ela passeou pelos cômodos tocando objetos como quem tateia uma memória alheia. É bonito, mas falta vida. É o que eu pensei quando conheci seu quarto. Leonardo se aproximou, tocou o rosto dela com delicadeza, e dessa vez o beijo aconteceu. Lento, silencioso, profundo. Não era desejo, era encontro. Naquela noite, dormiram juntos. Mas não foram corpos que se despiram. Foram almas. Camila acordou primeiro. Observou Leonardo dormindo, tão vulnerável, tão diferente do homem das capas de revista. E pensou: como é possível alguém ser tão poderoso por fora e tão carente por dentro? No sétimo dia,
O telefone de Camila tocou. Era da clínica. A mãe piorara. Ela saiu correndo, deixando apenas um bilhete sobre a mesa. Volto assim que puder. Por favor, não me procure. Preciso de um tempo. Leonardo acordou e leu. Sentiu o pânico apertar o peito. Estava vulnerável, e isso era novo. E então percebeu que não era mais sobre encantamento. Era amor. Mas algo estava por vir. Algo que mudaria tudo. A reviravolta que transformaria o improvável em definitivo. Leonardo nunca acreditou que 7 dias poderiam mudar sua estrutura interna. Mas agora, com Camila ausente, sentia a fragilidade de tudo que havia construído. Um império financeiro não protegia contra a dor de uma ausência específica. E ela, com toda a sua simplicidade, era agora o epicentro do seu abalo sísmico emocional. Camila estava em silêncio desde o velório da mãe. Optara por passar alguns dias com uma amiga de infância em Pertizes, longe da rotina intensa da cidade e da presença de Leonardo que, embora tentasse respeitar seu espaço, enviava mensagens curtas e delicadas. "Estou aqui. Quando quiser voltar?" Nenhuma resposta. Mas ela lia todas. Até que no 7º dia, Camila retornou à cobertura, magra, abatida, mas com um olhar firme. Leonardo a recebeu com alívio, mas sem invadir. Apenas ofereceu silêncio e chá quente. "Preciso te contar algo", disse Camila naquela noite na varanda. Leonardo a encarou, atento. "O que houve?" "Há algo que eu escondi de você, sobre o meu pai." Leonardo franziu o senho. "Achei que ele tivesse nos deixado quando você era pequena." Foi o que eu disse. Mas a verdade é que ele não desapareceu por vontade própria. Ele foi embora por causa de uma dívida. Uma dívida com uma construtora que comprou o ponto onde ele fazia a corrida havia mais de 10 anos. Depois disso, ficou endividado com um carro financiado e não conseguiu mais trabalhar. Um dia simplesmente sumiu. Nunca mais tivemos notícias. Leonardo permaneceu em silêncio. Uma sensação incômoda começou a crescer em seu peito. "Qual construtora?" perguntou quase num sussurro. Camila o olhou por longos segundos, então tirou um papel da bolsa. Era uma cópia amarelada de um documento antigo, com o logotipo da ALB Group impresso no topo. "Minha mãe guardou isso até o fim. Nunca me contou que o nome da empresa era esse. Eu descobri ontem quando fui mexer nas coisas dela." Leonardo pegou o papel. Leu. E sentiu o sangue esvair do rosto. Era uma ata de aquisição de terrenos comerciais da região da Barra Funda, datada de 15 anos atrás. Um dos nomes associados era o do ponto de táxi que o pai de Camila usava como base. Na época, ele tinha sido incorporado em um dos projetos mais ambiciosos da ALB, o Centro Comercial Torres Plaza. "Foi você, Leonardo. Sua empresa. Seu projeto." Ela falava com uma calma dolorosa, uma frieza que escondia o turbilhão que habitava nela. "Eu não sabia", respondeu, com a voz fraca. "Eu acredito, mas isso muda tudo." "Camila, por favor, você quer que eu ignore, que eu feche os olhos para isso? Porque me permiti sentir por você, eu deixei você entrar, eu vi em você uma chance de recomeçar, mas agora..." Ela se levantou, caminhou para a sala, parou em frente à porta. "Você não destruiu só um lugar, Leonardo. Você ajudou a quebrar uma família, a minha. E mesmo sem saber, me feriu antes mesmo de me conhecer." Leonardo a seguiu, desesperado. "Me deixa tentar consertar. Me deixa ao menos ser transparente agora. Eu nunca tive controle sobre cada aquisição da empresa. Aquilo era uma incorporação aprovada por diretores. Eu nunca soube de nomes. Mas se eu soubesse, não teria feito diferente. Porque era negócio, e o seu mundo não vê pessoas, vê oportunidades." As palavras cortavam. "O que você quer que eu faça?" Ele implorou. "Nada. Não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que você já fez." Ela saiu, sem dizer adeus, sem promessas, apenas foi. E Leonardo ficou ali, sozinho. Pela primeira vez, sem escudos, sem estratégias, sem argumentos. Apenas com a consciência do mal que causou e do amor
que, por isso, talvez nunca mais pudesse alcançar. Os dias que se seguiram foram longos. Um silêncio denso envolveu a cobertura de Leonardo como uma neblina invisível. O espaço antes ocupado por risos e olhares discretos agora ecoava vazio. O cheiro de brigadeiro de panela sumira da cozinha. As canecas dela ainda estavam no armário, mas pareciam pertencer a outra vida. Leonardo não foi trabalhar por 2 semanas. Desligou-se de reuniões, de balanços, de fusões. Pela primeira vez, olhou para o espelho e não reconheceu o homem que construíra tudo aquilo. Não porque havia mudado, mas porque finalmente estava se enxergando. Na madrugada da 10ª noite sem Camila, foi até o escritório. Tirou a pasta com as aquisições antigas. Leu todos os nomes, todos os contratos, um a um. Pela primeira vez, não viu números, viu histórias, gente. Nomes que não eram apenas letras jurídicas, mas vidas reais. E então, decidiu mudar. Na manhã seguinte, Leonardo entrou numa sala de reunião e surpreendeu os sócios ao anunciar que não autorizaria mais nenhum projeto sem impacto social transparente. Criou um fundo de compensação para negócios que haviam sido adquiridos em circunstâncias desfavoráveis. E mais, ordenou a criação de uma nova diretoria, voltada exclusivamente para a reconstrução comunitária nas regiões onde sua empresa operava. "Isso vai nos fazer perder dinheiro", advertiu um dos sócios. "Vai nos fazer ganhar dignidade", respondeu ele, firme. Camila, por sua vez, tentava encontrar um novo equilíbrio. Reassumiu o ponto na esquina da Paulista, não por necessidade, mas por orgulho. Precisava sentir que ainda era dona de si. Voltou a cuidar da casa, reformou o quarto da mãe, retirou fotos antigas das gavetas. Mas o coração, esse continuava dividido. Ela pensava em Leonardo, todos os dias. Sabia que o que haviam vivido era real, que o afeto que sentira não era ilusão. Mas também sabia que algumas feridas não se curam com intenções. Precisam de tempo, de espaço e de verdade. Até que um envelope chegou. Era simples, sem logotipo, sem ostentação. Dentro, uma carta escrita à mão, caligrafia firme, de alguém que estava acostumado a assinar contratos, mas não sentimentos. Camila. Nunca fui bom com palavras que não tivessem cláusulas, mas por você estou aprendendo. Descobri que não posso mudar o passado, não posso trazer seu pai de volta, nem apagar o que minha empresa causou. Mas posso fazer algo com o que tenho agora. Transformar. Você me fez ver além do vidro fumê. E isso não tem volta. Estou reconstruindo o que quebrei. Não para te convencer de nada, mas porque é o certo. E se um dia seu caminho cruzar o meu de novo, quero que seja porque você quis, porque confia, porque acredita. Com verdade. Leonardo. Camila leu a carta 3 vezes. Chorou em silêncio. Depois, saiu para caminhar. No dia seguinte, ela não voltou ao ponto de sempre. Pegou um ônibus até a Vila Leopoldina. Caminhou até uma praça pequena onde, dizia a carta, seria o primeiro projeto social do fundo criado por Leonardo. Uma creche comunitária construída sobre o terreno onde, anos antes, havia funcionado o ponto de táxi de seu pai. Chegando lá, viu homens trabalhando, crianças correndo, mulheres sorrindo, e no canto, de terno e mangas arregaçadas, Leonardo distribuía caixas de materiais escolares. Camila parou. Observou. Ele a viu. Congelou. Por um instante o tempo parou, como se os 7 dias que viveram se comprimissem num único segundo. Ela caminhou até ele. "Essa praça", começou a voz embargada. "Foi o mínimo que eu pude fazer", respondeu ele tirando as luvas. "E o máximo que alguém já fez por mim", disse ela firme. Ficaram em silêncio. Depois, Camila ergueu o rosto e perguntou: "Ainda tem aquele brigadeiro que deixei na sua geladeira?"
Ele sorriu. Nunca comi. Estava esperando o momento certo. Acho que é agora. Leonardo a puxou num abraço apertado. Não era o beijo apaixonado de filmes. Era um abraço de dois sobreviventes. Duas almas remendadas que, mesmo rasgadas, ainda encontraram um ao outro. Meses depois, inauguraram juntos o projeto. Camila assumiu a coordenação da creche. Leonardo tornou-se investidor e mentor silencioso. E, pouco a pouco, construíram uma nova história. Não sobre as ruínas do que foi, mas sobre os alicerces do que escolheram ser. Ela voltou à faculdade. Ele aprendeu a fazer brigadeiro. E quando perguntados como se conheceram, sorriam e diziam: "Foi só uma semana", mas dentro dela coube uma vida inteira. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que acredita que o amor pode surgir nos lugares mais improváveis e que a verdade, mesmo dolorosa, pode ser o caminho para a cura. Quer mais histórias como essa? Siga o projeto Ninguém Acreditaria e prepare-se para se emocionar a cada nova narrativa. Qual foi o momento mais marcante para você? Comente abaixo, adoraria saber.